Oi, pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. Vamos falar sobre a derrota do Internacional aqui no Maracanã. Saímos vivo daqui. Esse é o sentimento que ficou entre os torcedores do Internacional e também entre os torcedores do Flamengo. O Flamengo não liquidou o confronto. Poderia ter liquidado no primeiro tempo ainda, mas não conseguiu e deixou o Inter vivo para o segundo jogo na próxima quarta-feira no Beira-Rio. Tem informações sobre check-in, tem informações sobre promoção de ingressos. E sim, voltamos para casa com esse sentimento de luta no segundo tempo e de que é possível sim, que é possível reverter. Mercadãodainformática.com.br é parceiro do canal do Vaguinha. Os contatos do Mercadão estão aqui, estão também aqui no primeiro comentário fixado. Tudo o que você precisar para informática você encontra no Mercadão da Informática. É a maior variedade de itens de informática do sul do Brasil. Mercadãodainformática.com.br. Foi difícil o primeiro tempo, gente. Foi muito difícil o primeiro tempo. Maracanã recebeu 68 mil torcedores que empurraram o Flamengo. A verdade precisa ser dita. A torcida do Flamengo fez uma festa muito legal, muito bonita de se ver aqui no Maracanã. E vieram preparados para comemorar a classificação, matando o Inter no confronto. 2-3-0. E jogaram para isso no primeiro tempo. Eles jogaram e o Inter não jogou. O Inter não jogou para sequer empatar ou perder de pouco. O primeiro tempo do Inter foi muito abaixo. Muito abaixo. Nada daquilo que a gente projetou, de que o Inter ficaria com mais tempo com a bola, por conta da entrada do Tabata. Aquele jogo que o Inter fez contra o Red Bull Bragantino, de aproximação, de criação de oportunidades. Esse jogo não apareceu. E o Flamengo atacando pela direita, pela esquerda, aquele Samuel Lino, um horror, um terror de jogador. Deitou e rolou para cima do Aguirre. Lado esquerdo do Inter também com o Bernabé sofrendo, mesmo com o Emerson Royal abaixo. Mas o Inter sofreu muito com o Luiz Araújo por ali. Só que, o curioso é que no melhor momento do jogo para o Inter, quando o Flamengo estava tentando acelerar e espaçando o meio de campo, com possibilidade de saída, o Inter não conseguia, saiu o gol do Flamengo. E sai num tipo de gol que não pode acontecer nesse duelo. Não pode, a gente não pode tomar um gol de bola parada em um duelo tão equilibrado. Faltou treinamento? Era o Matias que estava na jogada? Não sei. É que o Inter não pode tomar. Não teve gol entregado aqui hoje, mas teve uma falha, e uma falha crucial. Cobrança de escanteio, próxima à marca do pênalti, o Vitão está colado no Alexandro e o Bruno Henrique sobe sozinho para cabecear. O Ricardo Matias, que era o homem da bola, para acompanhar o centroavante do Flamengo, perde o tempo da bola, não chega, não antecipa, e aí o Rocher não tem o que fazer. E o Inter toma o gol desta vantagem mínima do Flamengo. Depois teve, ainda no primeiro tempo, mais oportunidades e o Roger ajeita um pouco, posiciona melhor o time no segundo tempo, avança um pouquinho as linhas, sufoca a saída de bola do Flamengo, e aí é o Flamengo que não joga. É o Inter que ocupa espaços, que fica mais perto do gol do Rossi, mas sem volume também. A verdade precisa ser dita. O Inter não teve assim uma grande oportunidade para empatar o jogo aqui no Maracanã. Teve controle? Sim. Uma bola escapada só, que o Carrascal, que fez a estreia dele hoje, chutou e o Rocher fez uma grande defesa. O Inter lutou até o último minuto para chegar, teve um chute do Vitinho e teve uma bola que o Bernabé entra pela esquerda, bate, a bola desvia e sai. Ali, apesar do chute não ter sido no gol, para mim foi a principal chance que o Inter teve de empatar o jogo aqui no Maracanã. O resultado foi justo. Eu vou repetir aqui, o Flamengo poderia ter matado o confronto no primeiro tempo. Não matou. O negócio ficou mais equilibrado na segunda etapa, mas o Inter não teve assim uma grande chance, não esteve perto de fazer o gol. A verdade precisa ser dita, mas o Flamengo também não chegou. Ou chegou e o Rocher fez uma grande defesa, eu votei nele como o melhor jogador em campo. Aliás, o sistema defensivo do Inter foi bem. O Vitão foi bem, o Juninho fez uma grande partida, o Thiago Maia como protetor da zaga foi bem, fez um bom jogo como primeiro volante, o Alan Rodrigues deu uma dinâmica interessante para o meio,
mas faltou ele ficar um pouco mais com a bola, mas sem a bola ele agiu muito bem defensivamente. Então defensivamente o Inter foi bem, faltou criar mais, faltou ter mais coragem, faltou arriscar mais, e eu tenho certeza que não vai faltar essa coragem no estádio Beira-Rio. O Inter vai jogar melhor e aí tem que ver como vai ser o Flamengo. Porque o Flamengo é muito perigoso jogando fora de casa também, longe do Maracanã. Então o confronto está aberto. O torcedor do Flamengo sentiu que o confronto está aberto. Porque enquanto o torcedor do Flamengo comemorou timidamente a vitória e foi embora para casa, o torcedor do Internacional foi quem gritou mais alto depois do apito final. Não comemoramos derrota. Mas aquele sentimento de voltar vivo está presente no torcedor colorado. Nós estamos vivos em um confronto onde o adversário é muito melhor que o Inter, mas muito mais forte que o Inter. Tem mais investimento, os jogadores têm mais qualidade, é um time que tem mais força ofensiva. Isso não ganha jogo. E é nisso que a gente se apega, para virar o jogo, para reverter esse quadro no Beira-Rio. O check-in, gente, atenção, informação importante. O check-in para Inter e Flamengo abre nesta quinta-feira, 10 horas da manhã. Tem promoção de ingresso domingo, 6h30 da tarde. Um sócio pode comprar um ingresso e um acompanhante pode ir sem custo algum, tá? Então o sócio vai, leva um acompanhante sem custo, certo? Para tentar botar um público legal. É jogo de Campeonato Brasileiro, é importante também. Não sei o que o Flamengo vai fazer, não tenho nem ideia o que o Roger vai fazer. Agora, o mata-mata é na quarta-feira. O jogo da volta é na próxima quarta-feira no estádio Beira-Rio. E aí, meu amigo, aí o sentimento do torcedor que nunca desistiu. Um sentimento que é capaz de mudar em 7 dias de uma eliminação aqui no Maracanã para o Fluminense para um jogo contra um adversário muito poderoso. É um sentimento de que vai dar. Então vai ter churrasco no Marinha, vai ter ruas de fogo, vai ter bar lotado no entorno do Beira-Rio, vai ter o Sunset lotado e vai ter sim esse pensamento positivo. A semana inteira, ao menos da minha parte, para empurrar torcedores para dentro do estádio Beira-Rio para a gente tentar virar. Com a força da torcida, só assim a gente pode equilibrar esse duelo. Claro, o Roger precisa acertar a estratégia, os jogadores precisam jogar mais do que jogaram aqui, e aí sim, a nossa chance aumenta e o Inter tem condições sim de passar para as quartas de final da Libertadores. Gente, o caminho depois do Flamengo vai ser muito menos sofrido. Vem aí o Estudiantes, que ganhou fora de casa do Cerro Porteño e deve confirmar a vaga. Não está muito difícil. A nossa decisão é quarta-feira no Beira-Rio. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.